mas eu queria prestar e render a minha solidariedade às pessoas que foram enganadas neste final de ano por uma pilantragem que a gente tem que analisar, porque tem uma porta aberta aqui no Brasil que nós temos que fechar. Não dá para acontecer o que aconteceu, né? E aí, André Coutinho conhece muito o setor aéreo, sabe, como poucos, como é caro voar. Voar no Brasil é muito mais caro do que voar em outros lugares. A operação de uma empresa aérea é algo caríssimo. Começa aqui no Brasil, você tem, por exemplo, comparado aos Estados Unidos, 1/10 do número de passageiros. Qualquer avião nos Estados Unidos decola cheio. Os aviões no Brasil não decolam cheios, a não ser quando você reduz o número de aeronaves para adequar a quantidade de passageiros. Mas é complicado. Você não tem demanda no Brasil para aquilo que você tem na Europa, nos Estados Unidos. Então, aqui já é mais caro voar. Depois, a gente trabalha com uma moeda muito fraca, que é o real. E os custos de uma empresa aérea são todos, ou 70%, 80% deles, em moeda forte, que é o dólar. E o câmbio está terrível. O Coutinho sabe bem disso. O custo da aviação, o grosso da aviação, no Brasil, é o combustível. Mas muito, 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 muito mais caro do que lá fora. Tem taxas, impostos no combustível de aviação que nos Estados Unidos não são cobrados, na Europa não são cobrados, em economias maduras não cobram, no Brasil cobram e cobram muito. Então, o custo de combustível representa 40 e poucos % do custo de voar no Brasil, em outros países metade disso. É uma barbaridade. De forma que é compreensível que você não tenha muitas empresas aéreas. Não é um mercado tão apetitoso. Até 2019 você tinha uma limitação. Só podia voar a empresa no Brasil que tivesse 80% do capital nacional. 2019 para cá, isso foi aberto. 100% de capital estrangeiro pode voar. Cadê as empresas vindo para cá? Cadê aquela... porque antes a explicação da concentração do mercado porque você tinha um mercado fechado. Aí você abre o mercado totalmente e cadê as empresas voando para cá? As low cost do mundo inteiro. Quantas low cost operam aqui, Coutinho, fazendo voos domésticos? Cadê as low cost do mundo inteiro? Cadê as empresas aéreas? Cadê as American Airlines? Cadê todas aquelas empresas voando dentro do Brasil, disputando mercado, arrancando mercado da Gol, da Latam, da Azul? Não tem. Por quê? Porque é caro, porque é complicado. Então, quando você vê surgindo uma nova empresa de aviação, você fala, opa, vamos olhar, né? O que é isso? Que novidade bacana, vai surgir uma nova empresa de aviação. Aí essa empresa de aviação, essa Itapemirim que surgiu aí, toda amarelinha, ela começou a voar em junho e parou de voar em 6 meses. Em dezembro ela deu um mega bote em 45 mil pessoas que confiaram nela. Mas elas confiaram nela não porque tem confiança na Itapemirim, não. A empresa tinha 6 meses. Não, porque se a empresa está voando, se ela está ali vendendo passagem, se tem um lugar onde você pode fazer o check-in, se tem um site para poder vender, se tem avião ali estacionado, é porque pode voar. É porque a Agência Nacional de Aviação Civil autorizou. No caso, a empresa tem como seu principal acionista uma empresa em recuperação judicial. Então, o juiz deixou. O desembargador que controla tudo deixou. É por isso que as pessoas compram passagem na confiança, passam seu cartão de crédito, passam seu cartão de débito, fazem o Pix, compram e marcam de voar. Não é porque confiam no sistema. E o sistema falhou de uma maneira podre, deixando as pessoas na mão. Veja só, algumas empresas brasileiras quebraram. Não é a primeira empresa de aviação que quebra, né? A Transbrasil quebrou em 2002, depois de 47 anos voando, né? A VASP quebrou em 2005, depois de 72 anos voando. A Varig quebrou em 2006, depois de 79 anos voando. Agora, a Ita Aviação, a Itapemirim, quebrou depois de 6 meses voando. 6 meses voando.
Aí essa empresa, você vai olhar agora e todo mundo tem as explicações. Mas vem cá, as autoridades constituídas não fizeram as suas checagens? Todos agora, não, eu fiz as checagens necessárias, que são documentais e tal. Ah, essa tal de Itapemirim, o capital social dela não chegava a R$400 mil. Só para fim de comparação, a Azul, quando foi montada, tinha um capital social da ordem de R$100 milhões. Porque o capital social é a garantia que a empresa tem para custear seus problemas. R$400 mil, nem isso tinha, 380 mil. Com 2 sócios. Aviação Itapemirim, que é uma empresa antiga, de 1953. E a outra, um sujeito chamado Sidney Piva, cuja presença no capital social, participação é de R$1.000. Só que ele também é o controlador da aviação Itapemirim. Então só ele assinava todos os documentos dessa empresa aérea. Ou seja, a empresa aérea era de uma pessoa, chamada Sidney Piva. E esse camarada controla, porque ele comprou por R$1 a aviação Itapemirim, como eu falei, uma empresa tradicional, formada por uma família tradicional, e que precisou vender porque a empresa quebrou, entrou em recuperação judicial, na verdade, ele comprou por R$1. Essa empresa deve mais de R$2 bilhões, e, no entanto, ela conseguiu montar uma empresa aérea. Quando você está em recuperação judicial, você tem que apresentar para o juiz aquilo que você vai fazer para que a empresa volte a funcionar. Então você tem lá não sei quantos mil ônibus, você diz, olha, eu vou vender os ônibus, eu vou vender para um concorrente, eu vou desmobilizar essa e aquela empresa, minha empresa de hotelaria, minha gráfica, minha outra empresa de pneu, vou vender isso, vou vender aquilo, vai ficar uma empresa mais enxuta, mais operacional. É isso que você tem que fazer na recuperação judicial. E a expectativa e esse instrumento de recuperação judicial não é para quebrar a empresa, não, é para que ela possa voltar a operar, ainda que menor, mais modesta. Aí essa não faz parte de um processo de recuperação judicial montar uma empresa aérea, ou seja, uma empresa que deve 2 bi, como é que vai montar uma empresa aérea? Não, são empresas separadas. Separadas não, é grupo econômico. Tanto que a aviação Itapemirim é acionista da empresa aérea. Bom, mas esse camarada, é a primeira vez que ele se mete em confusão? Não, não. Esse tal de Sidney Piva, que é o camarada, que é a estrela do momento, né, a figura do momento, já se meteu num monte de confusão. Ele montou um fundo na Inglaterra de 700 milhões de libras, dá 6 bilhões de reais. Com que dinheiro? Tem lá um fundo que ele assina. Você vai lá nos documentos e a assinatura dele. Aí das cotas, para dar 6 bilhões de reais, ele botou 6 milhões de reais. E dá este fundo, para o qual ele contribuiu com 6 milhões de reais, mas que ele diz que vale 6 bilhões, porque o fundo é de 6 bilhões, como garantia para as estrepulias que ele faz. E tá para estourar mais uma. Tá para estourar mais uma. Porque ele entrou numa licitação que ele ganhou para explorar o transporte urbano, ônibus, na cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo, fica 80 quilômetros de São Paulo, 700 mil habitantes, uma licitação de quase 2 bilhões de reais que ele venceu. Eram 2 lotes, ele ganhou os 2, nem podia ganhar os 2, mas ganhou os 2. E ele vai ter que operar o transporte na cidade. Para isso ele tem que comprar 500 ônibus. E ele não comprou os ônibus. Não comprou os ônibus. Não tem os ônibus disponíveis. Foram procurar o prefeito sumiu, já não fala mais sobre o caso. Não tem mais o que falar. Agora quem fala é um secretário da cidade. E o secretário da cidade disse que não, se chegar em janeiro, porque é para começar agora, daqui 15 dias. Se ele não apresentar os ônibus, vão tirar a licitação dele. Ou será que vão permitir que ele atrase na entrega dos ônibus? Então, ele usou como garantia para essa licitação este tal fundo no exterior. Quer dizer, é um camarada que o mínimo que se pode dizer é que é polêmico, né? Vamos usar a palavra polêmico. Polêmico. É um sujeito polêmico. É um sujeito aprontão. É um sujeito da estrepulia. Ele fez estrepulia aérea, estrepulia rodoviária, tentou comprar uma empresa aérea em 2017,
apresentou como garantia uma apólice de um banco, o HSBC, que daí foram procurar o banco e o banco falou, não, essa apólice não é nossa não. Como assim? O documento é falso? Como assim a apólice que ele apresenta como sendo do HSBC não é do HSBC? Que história estranha para ser explicada. Tentou comprar a Passaredo em 2017. Pagou um dinheiro, tinha que pagar o resto, o grosso, nem apareceu e nem foi buscar o dinheiro de volta. Deixou lá. Tamanha a vergonha. O que acontece? O que está acontecendo? Como é que a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, permite isso? Como é que o desembargador que cuida, enfim, é o responsável final pelo processo de recuperação judicial, Eduardo Nishi, do Tribunal de Justiça de São Paulo, permite isso? Aliás, o Conselho Nacional de Justiça já entrou com um pedido de informação para esse desembargador, para ele dar explicação sobre o que está acontecendo. Como é que o Ministério da Infraestrutura explica isso? O ministro Tarcísio Freitas colocou o presidente Bolsonaro numa fria, pegou uma live e disse assim, olha, que o Brasil agora vai ter uma empresa aérea nova e tal, e entrega um ônibus para o presidente abrir, o ônibus que simboliza a aviação Itapemirim, que deve 2 bilhões de reais, o presidente segurando uma dívida de 2 bilhões de reais no formato de uma maquete de ônibus. Quer dizer, é um negócio inacreditável que está acontecendo. Um camarada que assumiu a aviação Itapemirim, a primeira providência foi se autoconceder um salário de 300 mil reais. E sacar dinheiro da empresa para comprar uma empresa aérea. Será que ele está ganhando alguma coisa adicional? Aí ele vai e faz um leasing de alguns aviões e promete que vai ter 20, 30 aeronaves. Como pode um negócio desse? E aí é de se perguntar o seguinte, um setor altamente regulado. O Brasil é um país onde trabalhar, produzir, ser empresário é difícil, é complicado. Os empresários são importunados pelas autoridades o tempo inteiro. É a Receita Federal, são os órgãos de controle, é o Poder Judiciário, é uma dificuldade do caramba. Você pega uma empresa aérea, por exemplo, no Brasil, ela recebe mais ação trabalhista e ações de uma forma geral do que qualquer empresa no mundo. Não tem exemplo, eu estava tentando achar o dado aqui, eu fiz a anotação em algum canto, não sei onde eu pus agora. Mas é um negócio absurdo. Assim, 5 mil vezes mais ação trabalhista, ações em geral, na justiça no Brasil, do que em qualquer outro lugar. E ainda assim vai um sujeito e vai abrir uma empresa aérea. Está aqui. Uma ação para cada 227 passageiros transportados no Brasil em 2019, nos Estados Unidos uma ação para cada 1.200.000 passageiros transportados. Como é que pode um troço desse tipo? E nesse ambiente hostil vai um sujeito e abre uma empresa aérea e deixa 45 mil pessoas no chão e não paga suas dívidas e está devendo. Onde é que esse camarada estaria num país sério? Será que na cadeia? Será que não teria cometido um crime contra o sistema legal que trata de recuperação judicial, concordatas e falência? Será que não teria cometido crime algum? Eu digo,